Você acredita mesmo que vai se aposentar através do INSS? Eu já te garanto que é melhor você não confiar 100% nisso. E como você vai se preparar para não depender 100% do governo quando chegar a hora de você se aposentar? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Aqui no canal eu te ensino a organizar as suas finanças e começar a investir, mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar. Então, sejam muito bem-vindos ao canal. E se você ainda não é inscrito, já te convido a clicar aqui no botão de se inscrever e se inscrever aqui no nosso canal. Há uma dúvida, ou talvez até uma falta de conhecimento das pessoas sobre a seguinte questão. Hoje, você trabalha, né, contribui para o INSS todos os meses ali, religiosamente. Só que muita gente tem a ideia de que esse dinheiro que desconta todos os meses dela é exclusivamente, fica ali guardadinho para quando ela for se aposentar. Talvez seria, né, o mais lógico se fosse dessa forma, mas infelizmente não é. O dinheiro que você contribui hoje é para pagar as pessoas que já são aposentadas hoje. Então, se eu contribuo todos os meses com o INSS, esse dinheiro não fica lá guardadinho, esperando quando eu for me aposentar, eu receber esse dinheiro. Não, na verdade, eu contribuo todos os meses e esse dinheiro vai para pagar as pessoas que já são aposentadas. Primeiro ponto que é interessante você começar a pensar na possibilidade de você mesmo criar a sua aposentadoria. Segundo ponto, seguindo esse mesmo raciocínio de que o dinheiro que eu contribuo hoje não fica guardado para quando eu for me aposentar. Hoje, né, os jovens trabalham para poder pagar a aposentadoria das pessoas que já são idosas, certo? O que está acontecendo? As pessoas estão tendo cada vez menos filhos e as pessoas mais velhas estão vivendo muito mais. Isso é muito bom. E o que vai acontecer daqui a alguns anos? Se as pessoas estão tendo menos filhos e as pessoas mais velhas estão vivendo mais, vai chegar um ponto que vai ter menos pessoas contribuindo e mais pessoas recebendo. Então, essa conta não vai fechar. Se tem 10 pessoas trabalhando hoje para pagar 5 aposentadorias, ok. Mas e quando chegar no ponto onde vai ter 5 pessoas trabalhando e 10 pessoas recebendo? Essa conta não vai fechar. O número de pessoas trabalhando não vai ser o suficiente para bancar o número de pessoas aposentadas. Então, parece uma conta muito complexa, mas se a gente olhar em volta, né, ver que as pessoas hoje têm cada vez menos filhos e as pessoas mais velhas estão vivendo cada vez mais, não é difícil a gente fazer essa conta que vai chegar um ponto que essa conta não vai fechar. E quem não se garantir, né, a sua aposentadoria particular, corre o risco de ter contribuído 35 anos da sua vida e quando chegar na hora de aposentar, não receber nada. E a terceira coisa que você precisa entender, as regras do INSS. Não sei se você já percebeu, sempre que a Previdência está ali, né, na crise, que o trem está feio, o que o governo faz? Ele muda as regras. Por exemplo, antigamente as pessoas se aposentavam com 50 anos. Como o dinheiro está pouco, eles pegam e mudam. Que é o seguinte, não, agora a pessoa não pode aposentar com 50 anos mais, agora é com 55. Então, repare que são as regras do jogo que você não tem controle. Se você confiar 100% no INSS para a sua aposentadoria, você vai ficar refém se caso, vamos supor que hoje você completa ali a quantidade de anos necessários para poder se aposentar. E nesse mesmo dia o governo fala assim, não, agora para se aposentar tem que contribuir mais 5 anos. Ou seja, você precisa contribuir mais 5 anos para poder receber. Então, repare que se você ficar dependente 100% do governo para se aposentar, ou seja, do INSS, você vai estar contando, como diria a minha avó, né, com o ovo lá ainda dentro da galinha para você se aposentar. Porque é uma coisa que você não tem controle de nada. Outro ponto muito importante que você precisa pensar se vale a pena ou não você construir aí a sua aposentadoria
paralelo com o INSS, que é o seguinte: geralmente as pessoas aposentam com um salário mínimo. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Hoje, olhando aí na sua realidade que você trabalha, que você não é aposentado ainda, um salário mínimo dá para você se sustentar e sustentar a sua família? Analisa bem a sua situação aí e repare, um salário mínimo dá? Se sim, pensa no segundo ponto. O que compra hoje com salário mínimo, daqui a 10 anos, você talvez não vai comprar nem a metade disso. Por quê? Por causa da inflação, que com o tempo, né, o dinheiro vai perdendo valor e as coisas vão aumentando. Agora, se um salário mínimo não dá para você sobreviver hoje, agora pensa daqui a 10 anos ou daqui quando você se aposentar, que geralmente, infelizmente, junto com a velhice, vem aí algumas questões de saúde. Se um salário mínimo hoje não dá para você se sustentar, imagine quando você precisar aí de um pouco mais de cuidado médico, de um pouco mais de remédio, por exemplo. É situação que talvez agora, quando a pessoa está mais jovem, a pessoa não pensa nisso. Boa parte das pessoas, dos idosos que são aposentados hoje, o salário que eles ganham não é o suficiente para se sustentarem. A maior parte deles precisam de ajuda. Tá, eu entendi tudo isso, que não dá para confiar no governo, que eu tenho que construir a minha aposentadoria, que eu preciso, né, fazer mais dinheiro, porque um salário mínimo não dá para mim viver hoje, então não vai dar para mim viver daqui 10 anos ou quando eu for me aposentar. Então, o que eu preciso fazer para mudar esse cenário, para não depender 100% do governo quando chegar a hora de eu me aposentar? Primeiro passo, organize as suas finanças. Como assim? Você precisa saber qual valor é necessário para você viver hoje. Tá, um valor para me viver hoje é R$ 3.500. Ok. Só que vamos pensar o seguinte, tem a inflação, né? Então, se R$ 3.500 você vive hoje, daqui a alguns anos isso não vai ser suficiente. Você precisa aumentar um pouquinho esse valor aí para poder ter o mesmo poder de compra que você tem hoje. Faz aí um orçamento, você vê qual valor é necessário para você bancar aí as suas despesas. O segundo passo, você precisa investir em investimentos de longo prazo. E aqui eu vou citar 3 investimentos que são considerados bons investimentos para você investir no longo prazo. O primeiro deles é o Tesouro IPCA. O que é um Tesouro IPCA? É aquele investimento que você investe e ele vai sendo corrigido pela inflação. Ou seja, o seu dinheiro não perde valor com o tempo. Esse é o primeiro investimento, Tesouro IPCA. E tem alguns que é de 2029, tem de 2045, 2035. Você vai escolher o que for mais adequado para o seu objetivo. Segundo investimento de longo prazo, ações boas pagadoras de dividendos. Lembra que ações, né, é renda variável, então é interessante você entender um pouco mais e investir em empresas sólidas. Não vai investindo em qualquer coisa. Porque ações que pagam bons dividendos, esse dinheiro que vai caindo ali na sua conta vai ser uma espécie ali de ajuda, né, para o seu salário do INSS, caso você vá se aposentar através dele, ou então seja ali, né, de uma certa forma, o seu salário, caso você crie ali a sua aposentadoria particular. E terceiro investimento são os fundos imobiliários, que pagam ali, né, os dividendos ali todos os meses. Lembra-se que tanto as ações quanto os fundos imobiliários é renda variável. Então, é interessante você estudar um pouco mais sobre esses investimentos para não ter perigo de você investir em algo que você não faz ideia de como funciona. Esses 3 investimentos, eles servem para todo mundo? Na regra geral, nenhum investimento serve para todo mundo. Por quê? Porque vai depender do objetivo que você pretende alcançar. Então, cada investimento tem ali, né, para qual objetivo ele é mais apropriado. Mas como nesse vídeo eu estou falando de aposentadoria, é comum que se a pessoa vá se preparar para aposentar, ela invista em investimentos de longo prazo, porque se você é muito jovem hoje, você vai investir em investimento de longo prazo pensando na sua aposentadoria.
Se você já é um pouco mais velho, caso você não queira correr riscos, né, com os investimentos de longo prazo, como, por exemplo, ações e fundos imobiliários, porque é renda variável, você pode investir um pouco mais em renda fixa. Ah, Ju, mas você está falando mal do INSS, mas eu vou me aposentar para o INSS porque eu contribuo sempre. Ô, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas no último ano aí, vocês viram o tamanho do rombo que aconteceu no INSS. Então, como vocês percebem, através dessas notícias aqui, não é lá que você vai colocar ali 100% de confiança que vai se aposentar. Então, você não pode confiar 100% em uma coisa que você não tem controle nenhum para administrar, que você vai receber isso quando chegar a hora de receber. O INSS pode ser ali um complemento da aposentadoria que você vai criar, que você vai construir. Não tem problema nenhum. Você ter os seus investimentos e, se caso chegar a hora de você se aposentar pelo INSS, se tiver dinheiro lá, você receber a sua aposentadoria. Você não deve fazer é ficar confiando só no INSS. Esse é o ponto aqui. Eu não estou demonizando o INSS, mas é bom você não ficar colocando todas as suas fichas num sistema onde você não tem controle nenhum, você não sabe nem quanto dinheiro tem lá mais. A verdadeira aposentadoria é aquela que você constrói através de organização financeira e de investir constantemente. O interessante é que você tenha uma carteira diversificada, que o ideal você tenha ali renda fixa como Tesouro, CDB, LCI, LCA, mas também pensando em crescimento através de ações e fundos imobiliários e outros investimentos de renda variável. Se você tem vontade de aprender mais sobre os tipos de investimentos que existem e para que eles são indicados, eu vou deixar aqui na descrição um material onde você vai estudar um pouco melhor sobre cada um deles, sobre a característica de cada um deles e quais deles são mais indicados para investimentos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Então, depois você dá uma olhadinha lá, combinado? E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se fez algum sentido para você, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar aí com o amigo essas informações, porque são informações que é de interesse de todos nós, porque todos nós um dia vamos aposentar, né? Seja através da nossa aposentadoria particular ou através do INSS, caso seja possível. E muito obrigada por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.